Vem descobrir um trauma meu que eu estou tratando em terapia. Domingo com Ritalina com a doutora Elisângela. Acontecerá outros episódios desses? Não sei. Eu tenho um trauma desde a infância sobre festas e de eu nunca ser convidada. Eu nunca fui chamada para festinhas e tal, mas uma vez, e aí eu já vou pular pro trauma porque aí se fica muito demorado. Uma vez eu fui fazer a minha primeira festinha, que não foi uma festa, foi meu baby chá. Meu baby chá do Elias. E quando eu fiz essa festa, quase ninguém foi. Foram os meus parentes, né, na ocasião, mas não foi as pessoas que eu realmente achavam que iam, que eram amigos. Não foi legal. E eu fiquei muito mal, porque era um momento de vulnerabilidade. A gestação sempre é um momento de vulnerabilidade da mulher, seja ela autista, seja ela não autista. E eu estava muito com aquela expectativa, né? Nossa, é a chegada do meu filho, as pessoas amam meu filho, vozes na minha cabeça. E quando eu me deparei com poucas pessoas e os níveis de presente, a qualidade dos presentes, eu fiquei assim, nossa, será que é isso que as pessoas acham que o meu filho merece? E eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito triste, não era revoltada, eu fiquei triste pelo fato de eu, obviamente, esperar mais pro meu filho e não teve. E a partir desse momento, eu criei um trauma. E eu nunca mais comemorei absolutamente nada. Nem festas, nem casamento, nada. Pelo medo da rejeição. E eu nunca quis tratar isso, eu nunca fiz terapia para isso, porque além do medo, eu criei aquela sensação de raiva, de ódio, de que, sabe o Rei Leão? Se o mundo der as costas para você, eu dou as costas para o mundo. Então eu tinha muito isso. Eu sou uma pessoa que normalmente eu passo pelos traumas sendo muito forte, criando barreiras, criando muros. Eu não sou uma pessoa que vai resolver um problema ali. Eu simplesmente vou afastar as pessoas da minha vida e eu não quero mais contato com elas. E eu fico perguntando, será que isso é resolver problemas ou é fugir do problema? Eu prefiro, sinceramente, fugir do problema, porque eu já tenho muito problema, então deixa essas outras pessoas que trazem problema longe para não ter mais problema. Só que vai chegar um momento que essas situações elas podem se repetir. E por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou ter que passar, e eu estou passando por um processo terapêutico para superar esse trauma de realizações de festa. Parece uma idiotice, uma bobagem, mas é algo que no momento para mim faz sentido e é por isso que eu tô fazendo isso. Parou de chover, eu quero gravar ali porque ele é mais bonito. Então, por que eu tô falando isso? Porque agora, dia 27, eu vou casar. E o que acontece? Eu vou casar e eu vou ter que fazer uma festa. Porque eu nunca fiz festa. Eu sou casada, mas eu não fiz festa. Justamente por esse problema do trauma. Eu não fiz festa. Mas agora eu vou fazer. Vou ter que reviver toda essa angústia de será que as pessoas vão vir? Como é que eu vou fazer isso? Então, essa renovação de votos, para mim, ela foi um gatilho muito ruim. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, não ser mais produtiva, não conseguir dormir direito, me gerou insônia. Então, em vez de ser algo muito especial, algo assim, nossa, eu vou comemorar todos esses anos com meu marido, né? Nós estamos juntos 16, mas somos casados há 12. E deveria ser algo muito legal, muito especial. Mas ele começou a gerar angústias, conflitos. E aí tem que tratar, né? Porque tem que ser um momento especial. E aí eu fiquei pensando assim, e não escute isso achando que eu vou lhe dar uma solução, porque eu não estou lhe dando solução, eu estou falando um relato meu e eu ainda estou procurando uma solução, tá bom? Então é mais um desabafo, é mais um processo de representatividade, é para que você possa se ver no espelho através de mim, porque muitas das vezes a gente não consegue. E aí eu estava conversando com o Daniel, que é meu marido, e eu não conseguia falar para ele o que estava acontecendo, porque ele viu o meu estado de ânimo, o meu estado de crises e crises, e que eu estava tendo crise, crise, crise todos os dias, e ele não estava entendendo o porquê. E aí, eu tive que falar, né? Só que eu tenho uma dificuldade de falar. Eu tenho muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, a não ser que eu escrevo. Então, o que eu fiz? Fui no computador, e antes dele malhar, eu disse assim: amor, eu preciso conversar com você, mas eu não tô conseguindo conversar com palavras. Então eu vou te escrever enquanto você vai pra academia. E aí que eu sei que você não tá em casa, porque até se a pessoa estiver em casa, até aí eu não consigo escrever, ela tem que estar longe. Aí eu escrevo, eu não quero que você responda, eu só quero que você leia, porque não é um diálogo, é um desabafo. Aí ele, não, tá, beleza. E isso sempre é bom, isso é uma dica pra você, tá bom? Eu sempre tenho esse tipo de diálogo que não é, é um desabafo com meu marido, porque às vezes eu não consigo falar e aquilo fica aqui e eu não vou conseguir falar. Então,
eu escrevi tudo que estava no meu coração. Eu tentei escrever o máximo possível. Aí eu pedi para o ChatGPT ajustar de uma maneira fluida em linha do tempo, porque às vezes eu escrevo uma coisa aqui, depois eu volto para o passado, vai para o futuro, volto para o presente e uma doideira. Mas ainda bem que a gente tem a tecnologia, a gente consegue se expressar melhor agora. E eu fui falando para ele, e no final, beleza? Aí eu desabafei, quando ele chegou em casa, ele me disse assim: eu quero que você saiba que hoje você não precisa de aprovação de ninguém, porque a gente vai comemorar o nosso sucesso como companheiros, como marido e mulher, pais, empresários, profissionais. A gente vai comemorar a nossa realização. A gente não vai tentar dar certo, a gente não vai tentar criar filhos, a gente não vai tentar nada. A gente só vai botar um selo de qualidade no nosso relacionamento, que é uma festa. E essa festa é pra gente, é pra mim e pra você. Então ela tem que estar para te agradar e não os outros. Porque outra coisa que eu tava com muita dificuldade era dizer assim, eu nunca fiz festa, então eu não sei o que esperar de uma festa. Eu não sei fazer a programação. E ele disse, mas por que você tá tão incomodada com isso? Você tem uma pessoa maravilhosa que tá fazendo isso. Paula, obrigada, amiga. Paula tá fazendo todos os detalhes. E a Paula tá querendo me matar porque ela fica me perguntando, já contratou, bora fazer aqui, vamos ali. E aí eu fico procrastinando, tudo pra cima da hora, e falta 9 dias pro casamento e tem coisa que ainda eu não fechei. Por quê? Porque eu fico paralisada com esse trauma. Mas enfim, trouxe soluções para vocês? Não, não trouxe soluções, mas eu queria só desabafar, porque eu sei que isso pode ser a realidade de outras pessoas e eu quero que você não se sinta só. Que muitas das vezes o problema não é levar a solução de uma dor, mas é pelo menos você saber que outras pessoas também. E isso já aconteceu comigo. Às vezes eu não fico triste em saber que não tem solução. Por quê? Eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos. Olha, por isso que eu fico, ó, eu consigo colocar minha perna aqui. Mas enfim, não é o tema. Mas só o fato de eu saber que eu não estou só, que existem outras pessoas, eu já me sinto consolada. Eu sei que não tem cura, eu sei que eu vou sentir dor o resto da minha vida, mas pelo menos eu sei que tem outras pessoas ali que me entendem e me validam. Então, esse relato foi só para você saber que você não está sozinha, que existem outras pessoas e que a gente tenta, a gente vai tentando melhorar a nossa qualidade de vida e graças a Deus a gente vai encontrando no meio do caminho pessoas que vão ajudando a gente a ser melhor ou se sentir melhor e ser feliz. E outra coisa, para finalizar, preste atenção no agora. Porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de observar o sucesso. Eu tenho dificuldade de observar e desfrutar o sucesso. Eu sou uma pessoa que eu tenho metas e eu vou na meta e tudo que eu me propus na minha vida eu consegui. Troncos e barrancos, com dor. Eu não sei como é que eu vou chegar, mas eu chego. Como? Nem sei te explicar, querida. Mas eu chego. Só que quando eu chego, muitas das vezes, beleza, cheguei. Próximo, eu não desfruto. E hoje eu tô aprendendo a desfrutar. Difícil, mas, né, a gente vai. Então é isso. Preste atenção hoje na sua saúde, nos seus filhos, no seu marido, no seu casamento, na roupinha que você conseguiu comprar, naquela... eu adoro comprar coisa na Shein. Aquela bijuteriazinha que você comprou na Shein, que as pessoas... olha que linda! E você fala, comprei na Shein. Eu adoro. Então, deem importância para pequenas coisas, porque o acúmulo de pequenas coisas faz você ser hoje a mulher vitoriosa que você é. Então, esse foi do nada um Domingo com Ritalina com a doutora Elisângela. Acontecerá outros episódios desses? Não sei. Isso foi uma loucura, porque hoje eu tomei Ritalina e fiquei assim, ó. Beijo.